Galera de Deus, estamos aqui com mais uma semana para falar da palavra de Deus para o seu coração no blog O Tocha. Estamos na série Eu Experimentei a Graça. Hoje eu vou estar falando sobre José. No Salmo 105, nós vemos o salmista descrevendo sobre as maravilhas de Deus, falando sobre a história de Israel, e chega numa parte do Salmo 105 que o salmista ele fala que Deus enviou a seca na terra, enviou a falta de chuva, vamos dizer assim, na terra, mas ele preparou a José. Ou seja, nós vemos que Deus, ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas, de antemão preparou um adolescente para que depois dos seus 30 anos fosse o Zefanete Paneia, ou seja, o Salvador do mundo. Literalmente significa isso, foi o nome que Faraó deu para José. Mas por que José experimentou a graça? Por que José, eu posso afirmar realmente que José experimentou a graça de Deus? Por que eu posso afirmar que José realmente foi um agraciado de Deus, com toda a fé que é descrita, que ele teve fé, ele profetizou sobre os ossos dele, que diz lá em Hebreus capítulo 11. Não tem nexo, não tinha como, numa sociedade patriarcal, primeira coisa é isso, numa sociedade patriarcal, aquele que não era o primogênito ser o mais destacado. Não tinha como, numa sociedade patriarcal, isso estava fora de cogitação. Então a primeira coisa que nós vemos que José experimentou a graça de Deus, que ele era o penúltimo filho de Jacó, o primeiro, claro, de Raquel, mas o penúltimo dos filhos de Jacó. Então ele não poderia ser o que ele foi dentro da sociedade patriarcal. Depois nós vemos que ele foi odiado por causa da preferência que Jacó tinha por José. José foi odiado pelos irmãos, e os irmãos conspiraram contra ele, tentaram matar, e depois eles acabavam vendendo José para o Egito. Os próprios irmãos venderam, não tinha como, então estava dando tudo errado na vida de José aos nossos olhos. A graça de Deus deu sonhos para ele, dentro de uma sociedade patriarcal, falando para ele que ele seria chefe, que os irmãos se curvariam diante dele. Isso dentro de uma sociedade patriarcal que era impossível de acontecer. Ok, depois que ele vai para a casa de Potifar, a palavra de Deus diz que a mão de Deus era com José, a graça de Deus era com José, que ele veio se destacar ali, ele se destacou ali. E nesse destaque dele, nós vemos a graça de Deus. Nós podemos ver Deus agraciando esse adolescente, ele se destacar lá e acabar sendo gerente, né, o manager de todas as coisas da casa do oficial de Faraó. Ele é jogado na masmorra. Mais uma vez a graça de Deus alcança lá para que ele não morra e para que ele tenha o cuidado, né, de novo, todo o gerenciamento ali da cadeia, que não era uma coisa muito boa para ser, mas em todo caso, Deus deixa claro que Deus estava com ele, ou seja, a graça de Deus, que deu sonhos para José, que o livrou das mãos dos irmãos dele e que o protegeu e levou para o Egito pelos midianitas, também estava ali na masmorra, estava ali sendo José agraciado por Deus. Depois de algum tempo na cadeia, na prisão, no cárcere, nós vemos a descrição, a narrativa do Novo Testamento, do Velho Testamento, falando que o padeiro e o copeiro, dois oficiais, né, que atendiam ao faraó, tiveram sonhos lá na prisão. Eles estavam lá presos porque o faraó se aborreceu com eles. Vocês sabem a história. E o que aconteceu? Ele interpretou os sonhos dos dois, porque Deus já tinha dado outra graça para ele, que era o dom de interpretar sonhos. E depois que o copeiro, depois que aconteceu o que o copeiro falou, José falou para o copeiro que iria acontecer, depois que aconteceu, passou mais um ano. O copeiro esqueceu daquilo que José tinha falado. Quando você for promovido, por favor, lembre de mim, porque me jogaram aqui, eu estou aqui injustamente, eu quero sair daqui.
E ele esqueceu. Depois de 1 ano, nós sabemos toda a história, Faraó teve o sonho e já lá foi chamado José. Ou seja, não tinha como, queridos, não tinha como José, numa sociedade patriarcal, depois um imigrante, depois um encarcerado, não tinha como, era impossível ele ser o homem de maior autoridade no Egito depois de Faraó. Não tinha como. Isso é graça de Deus. O que nós aplicamos para a nossa vida? Se Deus te colocou um sonho, vem dele, não é seu. A graça de Deus não é baseada nas nossas aptidões, não é baseada naquilo que eu sou, mas é a graça dele. Se ele colocou sonhos na tua vida, se ele colocou dons e talentos na tua vida, creia e se humilhe diante das mãos de Deus, porque é ele que vai fazer no tempo dele, da maneira dele. E outra coisa, vai vir dificuldades na vida, vai vir agruras na vida, vai vir problemas na vida, vai vir aflições na sua vida, mas não desista. Aquilo que vem de Deus vai ser mantido pela graça de Deus e para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A graça de Deus vai manter você, vai dar condições para você, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, desde que você se coloque debaixo dessa graça, você se humilhe debaixo dessa mão poderosa de Deus. Assim como José foi agraciado por Deus, você também pode ser agraciado por Deus. E se você já foi agraciado por Deus, se mantenha debaixo dessa graça, porque tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E as coisas vão acontecer para que você seja bênção a outras vidas. Valeu, galera. Deus abençoe. Nos vemos na outra ocasião.